Olá, pessoal. Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu tenho esse canal aqui para a gente falar sobre imóveis. Eu falo sobre direito imobiliário. E assim, direito imobiliário é muito grande, é muito vasto os assuntos. Então aqui eu trago quase todo dia um assunto diferente para a gente poder interagir a esse respeito. E hoje o assunto que eu trago é sobre contrato de comodato. Já ouviu falar nisso? Eu vou te explicar direitinho que modalidade é essa, como é que é todo o desenvolvimento, todo o processo disso. Gente, o contrato de comodato é uma modalidade de empréstimo gratuito e ele tem o objetivo de emprestar um bem imóvel, de uma forma gratuita para uma outra pessoa. Ele não exige contraprestação nenhuma, ele é gratuito. Então assim, aí você pode perguntar, gente, se é gratuito, se eu vou emprestar uma coisa para uma outra pessoa, então para que precisa fazer contrato para isso? Na verdade, a gente aconselha fazer contrato, por quê? Porque a cabeça da gente, muda ao longo do tempo, porque a gente às vezes faz toda uma disposição de condições para a pessoa e ela não cumpre ou ela não se lembra que se obrigou a fazer. Então nada como estar num contrato firmado direitinho para que o tempo não apague todas as nossas disposições, não é isso? Então assim, quem são as partes envolvidas para fazer um contrato de comodato? Ou a gente chama de comodante, aquele que cede o imóvel, e comodatário, aquele que recebe o bem. Então assim, você vai emprestar um imóvel para alguém por um tempo, você tem que fazer aquele contrato de comodato, porque a pessoa não vai pagar nada, mas ela vai usufruir de alguma coisa que é sua, de alguma coisa cara, de um bem seu. Então assim, a gente precisa colocar prazo nisso. Não existe prazo perpétuo, tá? Então a gente precisa colocar um delimitador, quase que não sai, de prazo. Então assim, a gente define um prazo, mas aí você pode me perguntar assim, mas Renata, e se eu não tiver uma data de início e muito menos uma data de fim? Como é que a gente pode colocar aqui? Aí a gente vai ter que colocar por um período necessário de uso daquele bem. Por exemplo, você tem um apartamento em determinado local que você vai emprestar para uma pessoa até ele terminar a faculdade, ou terminar um curso, ou durante o desenvolvimento de um trabalho que você não sabe exatamente quando vai terminar, mas você tem uma expectativa. Então você define o que vai ser feito, por que você vai emprestar aquele bem para alguém. Bom, o comodatário, aquele que recebe o bem, ele não paga aluguel, mas ele tem algumas obrigações. Por exemplo, conservar o bem sob pena de perdas e danos, indenização mesmo. Então você empresta o seu imóvel com a intenção de que ele conserve o imóvel, que ele mantenha tudo direitinho. Então isso tem que ficar escrito ali as condições e como ele recebeu aquele imóvel para quando ele devolver nas mesmas condições, É a conservação do bem. O comodatário, ele vai usar o bem como se fosse dele, não é isso? Então ele só pode usar de acordo com o que foi especificado ali. Por exemplo, uso extremamente residencial. Ele não pode montar um comércio ali. Ou, para um comércio, ele não pode residir ali. Então a gente tem que especificar no contrato qual vai ser a utilidade daquele bem. E o objeto desse contrato, ele é certo, gente. Ele não pode ser substituído por outro. Vamos supor que você tem um apartamento no 301, que você vai fazer o comodato, mas você também tem um no 401. Você não pode fazer um e emprestar o outro. O objeto, ele é certo, ok? Gente, a gente tem alguns tipos de comodato aqui. A gente tem, como eu tô falando aqui,
de bem imóvel, mas a gente pode ter de veículo, a gente pode ter de equipamento. Isso é muito comum quando alguém vai trabalhar em alguma empresa e recebe o carro para poder fazer o serviço. É um comodato, ou recebe um notebook ou algum equipamento para fazer aquele trabalho. Também é um de comodato. Então, assim, resumindo aqui, eu vou fazer só um checklist entre três tipos de contrato que às vezes as pessoas confundem aqui, que é o comodato, o mútuo e a locação. Como eu disse, o comodato é um empréstimo gratuito de um bem insubstituível. É um empréstimo mesmo. Tem essa característica que você não tem contraprestação, a não ser cuidar daquele bem. O mútuo é um empréstimo também, só que de consumo. Na verdade, o exemplo mais comum que a gente tem aqui é o dinheiro. Você deve 100 mil reais para alguém, ele vai te devolver na mesma quantidade e qualidade, mas não necessariamente com as mesmas notas ou com o meio que você emprestou para ele. E o locação? Locação, a grande diferença aqui é que a locação você recebe a contraprestação. Há um pagamento pela utilização do bem. Ok? Gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vou te pedir um like, se inscreva aqui no canal. E se tiver alguma dúvida, manda para mim, porque assim que eu recebo, eu respondo de imediato, tá bom? Fico por aqui e até o próximo vídeo.